você não estiver encontrando na sua Bíblia, dá uma olhadinha aí para o monitor também, você vai acabar achando do mesmo jeito. Juízes capítulo 8. Todos encontraram, meus irmãos? Amém. Diácono Davidson, se faz a leitura, por favor, meu irmão, do verso 1 até o verso 21. Então os efraimitas perguntaram a Gideão: por que você nos tratou dessa forma? Por que não nos chamou quando foi lutar contra Midian? Assim, eles o criticaram duramente. Ele, porém, lhes respondeu: o que é que eu fiz em comparação com vocês? O resto das uvas de Efraim não é melhor do que toda a colheita de Abiezer? Deus entregou os líderes midianitas, Oreb e Zeeb, nas mãos de vocês. O que pude fazer não se compara com o que vocês fizeram. Diante disso, acabou-se a indignação deles contra Gideão. Gideão e seus 300 homens, já exaustos, continuaram a perseguição. Chegaram ao Jordão e atravessaram no Sucote. Em Sucote disse aos homens dali: peço a vocês um pouco de pão para as minhas tropas. Os homens estão cansados e ainda estou perseguindo Zeb e Zalmuna, rei de Midian. Os líderes de Sucote disseram: ainda não estão em seu poder Zeba e Zalmuna? Por que deveríamos dar pão às suas tropas? É assim, replicou Gideão: quando o Senhor entregar Zeba e Zalmuna nas minhas mãos, rasgarei a carne de vocês com espinhos e espinheiros do deserto. Dali subiu a Peniel e fez o mesmo pedido aos homens de Peniel, mas eles responderam como os de Sucote. Aos homens de Peniel ele disse: quando eu voltar triunfante, destruirei essa torre. Ora, Zeba e Salmone estavam em Carcó, e com eles cerca de 15.000 homens. Estes foram todos os que restaram do exército dos povos que vinham do leste, pois 120.000 homens que portavam espada tinham sido mortos. Gideão subiu pela rota dos nômades, a leste de Noba e Jogbeá, e atacou de surpresa o exército. Zeba e Zalmuna, os dois reis de Midian, fugiram, mas ele os perseguiu e os capturou, derrotando também o exército. Quando Gideão, filho de Joás, voltou da batalha pela subida de Eres, capturou um jovem de Sucote e o interrogou. O jovem deu por escrito os nomes dos 77 líderes e autoridades da cidade. Então Gideão foi a Sucote e disse aos homens de lá: aqui estão Zeba e Zalmuna, acerca dos quais vocês zombaram de mim, dizendo: ainda não estão em seu poder Zeba e Zalmuna? Por que deveríamos dar pão aos seus homens exaustos? Ele prendeu os líderes da cidade de Sucote, castigando-os com espinhos e espinheiros do deserto. Também derrubou a torre de Peniel e matou os homens daquela cidade. Então perguntou a Zeba e Zalmuna: como eram os homens que vocês mataram em Tabor? Eles responderam: eram como você, cada um tinha o porte de um príncipe. Gideão prosseguiu: aqueles homens eram os meus irmãos, filhos da minha própria mão. Tão certo como vive o Senhor, se tivessem poupado a vida deles, eu não mataria vocês. Voltando para Jéter, o seu primogênito, disse: mate-os. Jéter, porém, teve medo e não desembainhou a espada, pois era muito jovem. Zeba e Zalmuna disseram: venha, mate-nos você mesmo. Isso exige coragem de homem. Então Gideão avançou e matou Zeba e Zalmuna e tirou os enfeites que os camelos deles levavam no pescoço. Obrigado, Beato. Pai Santo, muito obrigado mais uma vez pela leitura da tua inerrante e infalível palavra. E que teu Santo Espírito fale aos nossos corações nessa noite, ó Deus, de tal forma que nós possamos aprender os ensinamentos que estão contidos nesta palavra, Senhor, e que nós possamos aplicá-las em nossas vidas, nos moldando a tua vontade, ó Deus, e nos parecendo cada vez mais com o teu Santo Filho Jesus. É assim que nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Podem sentar, meus irmãos. Meus queridos irmãos, domingo passado nós começamos
a falar sobre a história desse libertador, desse juiz chamado Gideão. Nós vimos como o anjo do Senhor se apresentou a Gideão, procurando o poderoso guerreiro. E nós vimos também que o anjo do Senhor, e nós vimos ali domingo passado que esse anjo do Senhor era uma teofania, ou seja, era uma aparição do próprio Cristo a Gideão, dizendo que Deus o usaria para ser o libertador do povo dele, do povo de Deus, que estava oprimido e escravizado pelos midianitas. Nós vimos também que os midianitas exploraram, oprimiram, não escravizaram necessariamente, mas roubaram o povo de Deus durante 7 anos. E todas as vezes que os israelitas plantavam as suas colheitas, as suas lavouras, eles criavam os seus animais. E quando chegava no período da colheita, e no período em que os animais já haviam se reproduzido, todo ano os midianitas iam lá e saqueavam tudo dos israelitas. Isso fez com que eles empobrecessem rapidamente e finalmente clamassem pelo nome do Senhor. E o que é que foi que Deus fez? Antes que ele levantasse um libertador, ele levantou um profeta. E esse profeta passou um sermão no povo de Deus, isso foi o que nós vimos domingo passado. E antes que Deus habilitasse, capacitasse Gideão, aquele profeta disse: sabe por que isso tudo está acontecendo? Porque vocês viraram as costas para Deus, porque vocês rejeitaram a soberania de Deus, porque vocês recusaram viver debaixo da vontade do Senhor, e com isso Deus está os disciplinando. E aí, meus irmãos, Deus encheu Gideão, ungiu com o Espírito Santo dele, foi isso que nós vimos no capítulo 6, e quando Gideão tocou a trombeta, 32 mil israelitas, soldados, apareceram para guerrear. Só que Deus disse, Vitor, que 32 mil homens era muito. E Deus disse: Gideão, pergunta aí, quem tiver com medo, manda embora para casa. E daqueles 32 mil, quantos ficaram? 10 mil, 22 mil foram embora com medo. Frouxos, covardes. E quando Gideão disse: 32 não tem, mas temos pelo menos 10. E Deus disse a Gideão: Gideão, ainda tem muita gente. Você não vai com esses 10 mil, Gideão. Sabe por quê? Porque senão vocês vão se orgulhar da vitória que eu estou dando a vocês. E vocês vão pensar, Daniel, que a vitória foi concedida pela força do braço de vocês. E o que é que Deus faz? Baixou de 10 mil para quantos? 300 homens. E aí Deus disse: agora sim, Gideão, agora você vai com os 300. E vai ser com esses 300 homens que eu darei a vitória a você sobre os midianitas. E assim aconteceu, meus irmãos. E Deus colocou um pavor tão grande no meio dos midianitas, que nós vimos no capítulo 7, que eles começaram a atacar-se mutuamente e a matar-se mutuamente também. Tanto que agora nós chegamos no capítulo 8, e o texto vai dizer, Luciane, que 120 mil soldados, entre midianitas, amalequitas e outros povos, se mataram naquela batalha sangrenta. Foi o que Deus fez, sem que nenhum dos soldados, nenhum daqueles 300 homens de Gideão, precisasse fazer coisa alguma. Mas aí o capítulo 8 diz que sobraram 15 mil homens, juntamente com os 2 reis, Zeba e Zalmuna, e eles fugiram. E aí, meus irmãos, nos 3 primeiros versículos do capítulo 8, aliás, nesse capítulo 8, nós vamos encontrar um outro aspecto de Gideão. Nós vimos nos capítulos 6 e 7, e foi o título da mensagem do domingo passado. Eu disse que Gideão era um poderoso guerreiro inseguro. Mas hoje, meus irmãos, nós vamos ver Gideão, o poderoso guerreiro insensato.
É isso que nós vamos ver nesse capítulo 8. E eu vou dividir esse texto em 3 partes. Do versículo 1 até o versículo 3, nós vamos encontrar Gideão, um líder que não soube administrar corretamente uma situação de conflito. Observe aí na sua Bíblia, deixe ela aberta. Ou então olhe para a tela aqui. Versículo 1. Depois daquela grande batalha, daquela grande vitória que Deus concedeu aos israelitas, agora chegam os efraimitas e criticaram e questionaram Gideão no versículo 1. Olha aí para a sua Bíblia. Por que fizestes isso conosco? Por que você não nos chamou para a batalha? Veja, meus irmãos, a crítica aqui foi muito pesada sobre Gideão pelo simples sentido. Nós precisamos ter em mente que Efraim, naquele momento, era a tribo mais poderosa, que tinha um maior poder militar, e tinha um certo líder de Efraim, muito conhecido pelos israelitas, por nome Josué, aquele grande líder que conduzia o povo atravessando o rio Jordão, era da tribo de Efraim, Cícera. E eles estão questionando, eles estão com raiva. Gideão, como é que pode? Por que você não nos chamou? Nós somos fortes, nós somos guerreiros, nós somos poderosos. Nós poderíamos ter vencido essa batalha junto com você e os 300 homens. Por que, Gideão, você não nos chamou? Precisamos entender, meus irmãos, o que é que está por trás desse questionamento de Efraim. Nós sabemos que não era apenas aquela vontade de batalhar a batalha de Deus. Não era tão somente lutar a luta de Deus, não. Os soldados, quando venciam as batalhas, eles ganhavam pelo menos 2 coisas. Diácono Marinho: honra por ter vencido uma batalha em nome do Senhor. Mas eles também ganhavam, Vitor, despojos, o lucro daquela batalha, os tesouros daquela tribo inimiga, daqueles adversários. Então percebam, Efraim não queria apenas honra, Efraim também queria isso aqui, um pouquinho de tesouro, um pouquinho de recursos financeiros. Perceba que não é tão simples quanto parece, e é por isso que o questionamento acerca de Gideão foi muito pesado mesmo. E aqui eu já levanto, meus irmãos, o primeiro questionamento dessa noite. Efraim tinha motivos, de verdade, meus irmãos, Efraim tinha motivos para estar criticando Gideão? A batalha foi vencida, sim ou não? Custava para os efraimitas celebrarem a vitória dada por Deus? Não era o que se esperava? Veja, eu vou pegar um exemplo de Luisiane aqui nessa noite. O que é mais fácil, o que é mais agradável aos olhos de Deus? Nós nos alegrarmos com o emprego novo dela, ou dizermos: Deus vai emprego para os outros, nem dá para mim? Isso não acontece não. Assim, Sabe por quê, meus irmãos? Porque é mais fácil nós chorarmos com os que estão chorando do que nós nos alegrarmos com o sucesso do nosso próximo. Observe a sociedade, observe as pessoas à sua volta. Normalmente, quando você conta uma bênção, as pessoas ficam está se amostrando, né? Só para dizer que Deus só faz por você e não faz pelos outros, né? Está querendo contar vantagem, né, irmão? Está querendo se engrandecer, né, irmão? Porque tem uma invejazinha embutida nessa história, meus irmãos. Ou eu estou falando bobagem, meus irmãos? Quando você consegue financiar seu primeiro apartamento, às vezes as pessoas vão dizer: também só tem 3 quartos, podia ter 4. Às vezes você compra a sua primeira moto, nem foi 0, foi uma moto usada, foi o que Deus concedeu a você comprar. Também,
andava de bicicleta, falava com todo mundo, agora comprou uma moto, não vai falar mais com ninguém. É desse jeito, Vitor. Porque as pessoas têm dificuldade, meus irmãos, de se alegrarem com nossas vitórias. E o que está acontecendo aqui com os efraimitas é a mesma coisa. Eles eram para estar se alegrando com Gideão, dando glória a Deus, mas estão criticando Gideão. Estão irritados com o sucesso da batalha. E aí o que se espera de um líder nesse momento? Versículo 2. O que Gideão fala para os efraimitas: mas por que vocês estão desse jeito, hein? O que foi que eu fiz de tão especial para vocês estarem tão irritados? Será que vocês não sabem? E olha a estratégia de Gideão. Será que vocês não sabem que o resto das uvas de Efraim são melhores do que as plantações de Abiezer? Em outras palavras, olha a estratégia de Gideão. Gente, efraimitas, será que vocês não sabem que as coisas mais simples de vocês, as batalhas mais fáceis que vocês venceram, foram mais importantes do que as nossas melhores batalhas? O que Gideão está fazendo, meus irmãos, em outras palavras, é massageando o ego de Efraim, dando tapinha nas costas dos efraimitas, ou o que se usa, um jargão popular de hoje em dia, passando pano sobre a inveja dos efraimitas. E ele complementa no versículo 3 dizendo: olha, o que Deus fez por vocês foi muito maior. Vocês venceram, vocês derrotaram os príncipes de Midian, Oreb e Zeeb. Deus concedeu esse privilégio, Deus concedeu essa honra a vocês, efraimitas. E com uma palavrinha tão bonita dessas, meus irmãos, minhas irmãs, o que foi que restou à tribo de Efraim fazer? Agora eu gostei. Falou bem de mim, massageou o meu ego, me engrandeceu, me exaltou. Assim sim, assim está certo. Agora vamos fazer uma aplicaçãozinha aqui bem rápida. Era isso que o líder, o libertador Gideão, deveria ter falado para os efraimitas? Sabe quais eram as perguntas que Gideão deveria ter feito para os efraimitas? Eu teria feito essa pergunta, e talvez a maioria de nós aqui fizesse também. A primeira pergunta seria: Efraim, quem foi que me escolheu como libertador? Vocês ou Deus? Quem foi que escolheu aqueles 300 homens que guerrearam comigo? Vocês ou Deus? Quem foi que entregou Oreb e Zeeb nas mãos de vocês? Fui eu ou foi Deus? Quem é o grande líder? Quem é o grande honrado, o grande gloriado nessa grande vitória, nessa grande batalha? Sou eu, vocês ou Deus? Meus irmãos, quem fez tudo aqui foi Deus. Isso é que Gideão deveria ter dito à tribo de Efraim. E não ficar jogando aquela passadinha de pano, e não ficar jogando para debaixo do tapete aqueles elogiozinhos para poder conciliar aquela situação. Um líder separado e levantado por Deus, meus irmãos, em muitos momentos vai confrontar as pessoas que estão ao seu redor. E trazendo isso para a nossa realidade enquanto igreja, sabe, meus irmãos, que muitas vezes você, meu irmão, minha irmã, que ainda não está envolvido em nenhum departamento, nenhum ministério da igreja, se de repente um pastor ou outra pessoa faz um elogio a quem está à frente desse tal ministério ou departamento, não fica com inveja não faz bico assim, não faz bico não. Pelo contrário, se disponibilize a servir a Deus, assim como aquela pessoa que está sendo elogiada.
Se de repente na sua família as coisas começam a acontecer do jeito certo, mas não está acontecendo na sua casa, é hora de reavaliar e saber como está a sua relação com Deus, como está seu relacionamento com o soberano Deus. E as palavras do profeta Isaías precisam estar na ponta das nossas línguas. Senhor, eis-me aqui, envia-me, Senhor. Usa-me como instrumento em tuas mãos. Amém, meus irmãos? Amém. Então, esse foi o primeiro ensinamento, a primeira lição que nós tiramos nessa noite. O líder, muitas vezes, ele precisa confrontar, e nem sempre essa confrontação vai ser bem recebida pelas pessoas que estão sendo receptoras dessas palavras. Mas há um segundo problema nessa insensatez de Gideão, que se faz presente aqui, meus irmãos, nos versículos 4 a 21. Eu queria que você desse uma olhada aí na sua Bíblia. Versículo 4 diz que Gideão pegou os seus 300 soldados e, mesmo exaustos, foram em busca de Zeba e Zalmuna e chegaram a atravessar o rio Jordão. Percebam, meus irmãos, até esse exato momento eu ainda não falei do nome de Deus, e ainda vai demorar um pouquinho. Sabe por quê? Porque o poderoso guerreiro insensato Gideão, ele não está agindo debaixo da vontade do Senhor. E sabe o que é que vai acontecer com isso? Versículos 5 até versículo 8. Gideão e os seus 300 soldados vão chegar num certo vilarejo por nome Sucote. Sucote era um vilarejo pequeno que ficava após o rio Jordão. E Gideão fez um pedido àquele povo, irmãos deles, israelitas. E Gideão disse: ei, conceda-nos pão, algum outro suprimento para poder alimentar os meus soldados, para que nós possamos perseguir e capturar Zeba e Zalmuna, para que nós tenhamos vitória definitiva sobre os midianitas. E a resposta de Sucote foi o seguinte: por que nós vamos dar pão a vocês? Se vocês não derrotaram, não aprisionaram, não prenderam ainda os reis de Midian, nós não vamos ajudar vocês. E a resposta, meus irmãos, de Gideão foi terrível, porque ele disse: olha, eu vou capturá-los, o Senhor vai dá-los em minhas mãos. E veja, olha a arrogância, a prepotência de Gideão. Ele está afirmando que Deus vai fazer o que ele quer, quando na verdade, meus irmãos, nós é que precisamos fazer a vontade de Deus. Amém? Amém. E Gideão está dizendo: Deus vai fazer o que eu quero, e Deus vai entregar Zeba e Zalmuna em minhas mãos, e vocês vão ver. E quando isso acontecer, eu vou rasgar a carne de vocês com espinhos e espinheiros do deserto. Parou por aí a insensatez de Gideão? Absolutamente. Saindo daquele lugar, ele subiu para o outro vilarejo um pouco próximo de Sucote, por nome Peniel. E ele fez o mesmo pedido a esse vilarejo de Peniel e disse: dá-nos pão para mim e para os meus soldados, porque nós estamos com fome, cansados e precisamos revigorar a nossa força. E a resposta de Peniel foi a mesma: nós não daremos pães a vocês, porque primeiro vocês precisam capturar Zeba e Zalmuna, os reis midianitas. E, meus irmãos, a escalada da insensatez de Gideão vai aumentando, porque ele disse: olha, quando eu pegá-los, quando eu capturá-los, eu vou destruir as torres de vocês, eu vou destruir a fortaleza de vocês. Ponto. Pausa aqui nessa história. Meus irmãos, o povo de Deus é para estar lutando entre si ou contra os adversários? E o que Gideão está fazendo, meus irmãos? Ele está ameaçando os seus irmãos. Meus queridos irmãos e irmãs, Deus levantou Gideão para ser um libertador e não um opressor do seu próprio povo. Midian já fez isso, Moabe já fez isso, os cananeus já fizeram isso, e agora Gideão, ao invés de trazer uma mensagem de esperança, uma mensagem de alívio para os seus irmãos,
está ameaçando os seus próprios irmãos. Vamos trazer outra aplicaçãozinha aqui para a nossa vida? Meus queridos, aqui nessa igreja, nós não temos adversários, nós temos irmãos. O sangue que nos une é o sangue de Cristo Jesus, meus irmãos. Ninguém compete com ninguém aqui, ninguém rivaliza com ninguém, ninguém é mais importante do que ninguém nessa igreja, até porque o único que é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor é o Senhor Jesus Cristo. Então, ninguém aqui é superior a ninguém. Nós estamos aqui para nos ajudarmos uns aos outros. Amém, gente? Amém. Agora, pastor, se Efraim brigou, fez tanta questão para lutar junto com Gideão, por que Sucote e Peniel não quiseram participar, Luciana? Eu acredito, meus irmãos, que a pergunta que esses dois vilarejos fizeram faz sentido, porque eram vilarejos pequenos, Cícera. E eles estavam entre a cruz e o caldeirão. De um lado, a ameaça de Gideão, do outro lado, o medo do poder da opressão dos reis de Midian. Se Gideão perdesse aquela batalha, meus irmãos, imagina quem ia vir sobre eles com muitos soldados. Os reis de Midian. Então, nesse caso, Sucote e Peniel estavam com medo. Bateu uma certa covardia, porque se um ganha, eu estou perdido. Se o outro ganha, eu estou perdido também. Então a situação deles ficou extremamente complicada. Só que o que eles não esperavam é que alguém que, como eles, era um israelita, fosse, ao invés de libertar os seus irmãos, agora está querendo destruí-los. E eu fico triste quando eu encontro isso na nossa realidade. Quando eu vejo cristãos no sentido amplo, meus irmãos, dizendo: olha, a minha igreja é melhor do que a sua, a minha denominação é superior à sua. Deixa eu perguntar mais uma vez para vocês: o Deus dos nossos irmãos assembleanos, batistas, congregacionais, Igreja Cristã Nova Vida, o Deus é diferente? Não. E por que nós achamos que... Porque alguns acham que são melhores do que os outros. Se no final das contas, quando nós estivermos, aqueles que são salvos em Cristo Jesus, vocês acham que lá no céu vai ter bandeira de igreja? Vai não, meus irmãos. Lá nós seremos, assim como já somos aqui, um só povo em Cristo Jesus. E que bom seria se todos nós nos ajudássemos uns aos outros, sem fazermos distinção. Para mim pouco importa se o meu irmão é rico ou se é pobre, se é alto ou se é baixo, se é gordo ou se é magro, se é bonito ou se é feio. Aliás, a feiura depende de quem olha, né? Se depender de mim, então, ninguém é feio. Estou vendo ninguém. Sabe por que eu estou dizendo isso, Elisão? Porque eu não enxergo, viu? Acho que você deve ter percebido já. Eu não enxergo. Então, para mim pouco importa se é homem, se é mulher, alto ou baixo, preto, branco, bonito, feio, amarelo, ruivo, roxo, cinza. Se for meu irmão em Cristo Jesus, nós fazemos parte da mesma família. Nós fazemos parte da mesma família. E eu não estou nem aí com o nome de bandeira. Que é isso, gente? O Deus é um só. O Deus daqui está sendo adorado também em várias igrejas ao redor de todo mundo neste exato momento. É o nome dele que tem que ser adorado e reverenciado. Aí os crentes, os cristãos ficam brigando por causa de bobagem. Por causa de bobagem. Quando na verdade nós deveríamos estar juntos, unidos como um só exército. E o nosso general é? Aleluia, aleluia. O nosso adversário não é a igreja da esquina, não. O nosso adversário é outro. É o acusador.
das nossas almas. Então esqueça, meus irmãos, precisamos nos ajudar mutuamente. Mas aí Gideão está ameaçando. E quando ele sai naquele momento, dos versículos 10 a 13, Gideão vai em busca de Zeba e Zalmuna. E finalmente ele consegue capturar esses dois reis. E depois que ele captura esses dois reis, agora, veja aí o que diz aí, por favor, Diácono, no versículo 13. Quando Gideão, filho de Joás, voltou da batalha pela subida de Eres, capturou o jovem do Sucote e o interrogou. O jovem deu-lhe por escrito os nomes dos 77 líderes e autoridades da cidade. Veja, Gideão, retornando da batalha com os dois reis midianitas, ele encontra no meio do caminho um jovem, que era lá do vilarejo, daquele primeiro vilarejo de Sucote. Ele questiona aquele rapaz, perguntando como era o nome dos líderes de Sucote. E aquele jovem colocou lá os 77 líderes, o nome de todos eles, um por um. E Gideão agora chega, finalmente, em Sucote. Eu estou falando aqui do versículo 14 até o versículo 18, até o versículo 17. Gideão retorna e chega em Sucote. E ele começa a falar o nome de todos aqueles líderes, inclusive muitos deles eram anciãos. E o que Gideão prometeu para aqueles seus irmãos foi o seguinte: eu vou pegar espinhos e espinheiros do deserto, e eu rasgarei a carne de vocês, quando eu trouxer os líderes, os reis de Midian. E o que foi que Gideão fez? Exatamente o que ele havia prometido. E ele espancou os idosos e os líderes de Sucote, meus irmãos. E Gideão fez um mal terrível para os seus irmãos. Saindo daquele desastre, Gideão chegou em Peniel. E aquilo que Gideão havia prometido, que derrubaria as fortalezas de Peniel, ele foi além disso. E ele matou todos ali daquela cidade, daquele vilarejo. Ele matou todos os homens de Peniel. A grande pergunta que nós precisamos fazer: Gideão estava lutando que batalha? A dele ou a de Deus? A dele, meus irmãos. Gideão deixou de agir debaixo da vontade de Deus e está agindo pela sua própria vontade. E todas as vezes, Davidson José, que nós fazemos aquilo que a nossa carne pede, aquilo que a nossa carne nos inclina a fazer, nós trocamos os pés pelas mãos. Gideão parou de lutar a luta de Deus e estava lutando a sua própria luta. Na cabeça de Gideão, aqueles homens de Sucote e de Peniel, eles desonraram, eles ofenderam, eles macularam a honra de Deus ou de Gideão? Na cabeça de Gideão, desonraram a honra dele, macularam a honra deles. Só que a Bíblia vai nos dizer algo que é muito importante, meus irmãos. A Bíblia diz que a vingança pertence ao... A vingança não pertence a mim ou a você. A vingança pertence a Deus. E nesse caso aqui, a vingança de Deus não era contra os israelitas. A vingança de Deus era contra os midianitas. Só que todas as vezes que eu e você paramos de olhar para a cruz e olhamos para nós mesmos, todas as vezes que nós tiramos o nosso coração, o nosso foco de Cristo e começamos a olhar para os defeitos das pessoas, é isso que nós vamos encontrar: desejo de vingança, vontade de sobrepormos a nossa carne, a nossa vontade acima da vontade do nosso próximo e principalmente acima da vontade de Deus. Pare de olhar para Cristo, pare de olhar para a cruz, e você vai ver que a sua carne vai começar a dominar a sua mente e o seu coração, e você vai viver somente para o louvor do seu próprio nome. A Bíblia chama, na teologia, Daniel, nós usamos a expressão de narcisismo, ou seja, eu
sou o centro das minhas atenções. Ou, se você preferir, o hedonismo. Sabe aquela musiquinha? Eu me amo, não posso mais viver sem quem? É isso que o narcisista canta. O narcisista vive de adorar a sua própria imagem, de satisfazer a sua própria vontade. E se eu e você tirarmos os olhos de Cristo, é isso que nós vamos fazer, meus irmãos. Nós vamos querer agradar somente a nossa vontade e nós vamos, afinal de tudo, desagradar a bondade e a santidade de Deus. Só que a vingança de Gideão continua. Do versículo 18 até o versículo 21, aí ele vai fazer algo que é uma consequência da sua vingança pessoal. Ele vai perguntar para aqueles reis, Zeba e Zalmuna, como eram aqueles homens que vocês mataram no Monte Tabor? E Zeba e Zalmuna disseram, eles tinham um aspecto assim de príncipe como você. E Gideão disse, olha, aqueles homens que vocês mataram, eles eram meus irmãos, filhos da minha própria mãe. E eu juro pelo nome do Senhor que se vocês tivessem matado outras pessoas e não os meus irmãos, eu teria poupado a vida de vocês. Mais uma vez, Deus levantou Gideão para ser um juiz dele próprio ou da vontade de Deus? Da vontade do Senhor. Gideão parou de olhar para a vontade de Deus e estava cumprindo uma vingança pessoal. E aí Gideão deu 2 pesos, meus irmãos. Ele disse, olha, se vocês tivessem matado o povo de Deus, eu não estava nem aí com vocês, mas porque vocês mataram os da minha casa, então a vingança, o peso sobre vocês vai ser maior. É triste isso, meus irmãos, mas nós vemos que tem pessoas aí fora que vivem somente para satisfazer a sua vontade e não a vontade de Deus, que valorizam mais as coisas do mundo do que as coisas de Deus, que se satisfazem mais com os prazeres da carne do que com os prazeres do Espírito Santo. E todas as vezes que isso acontece, o desagradar a vontade de Deus é o que vai prevalecer. Aí então Gideão vai matar agora esses reis. E aqui aparece um texto interessante, versos 20 e 21, que Gideão chama o seu filho mais velho, um jovem chamado Jeter, e ele diz, meu filho, desembainhe a sua espada e mate esses 2 homens. Se fosse hoje, se eu perguntasse para as mães de hoje, imagina Cícera, Lusa, quem mais? Luciana, imagina, se fosse hoje, você ia dar essa responsabilidade para os seus filhos ou você próprio ia fazer? Ia próprio, né, Cícera? O que Gideão está fazendo aqui, meus irmãos, é honrando o filho dele. Naquele momento da história, Daniel, Gideão estava honrando o filho dele, estava dando um privilégio que era de um rei ao seu filho. Você pode matar, meu filho, está em suas mãos. Mas aquele jovem refugou Davidson José, teve medo. E o pior de tudo é que os reis de Midian agora começaram a zombar também de Gideão, dizendo, Gideão, isso aqui é uma missão para um homem, não é para um menino. E Gideão, finalmente, cumpriu a missão dele, matando os 2 reis de Midian. E nessa segunda parte da mensagem, meus irmãos, eu queria que nós entendêssemos algumas situações. A nossa batalha não é contra a carne. Nossa batalha é uma batalha espiritual, meus irmãos. O nosso inimigo não é o irmão que está do nosso lado, não. O nosso inimigo são as potestades, os principados. Não olhe o seu irmão ou a sua irmã como um futuro adversário, não.
Muito pelo contrário, olhe para o seu irmão e diga: você é meu aliado nessa batalha de Deus. E se estivermos juntos, nós seremos mais fortes. Mas se nos dividirmos, sofreremos igualmente. Segunda coisa, você foi levantado nessa vida, não foi para triunfar sobre os seus irmãos, não. Foi para ajudá-los dentro do possível. Foi para socorrê-los nos momentos de necessidade. E que a vingança não pertence ao seu coração, a vingança pertence a Deus. Então, pare de querer ser o juiz da sua própria vida e coloque tudo nas mãos do Senhor. Amém, meus irmãos? Amém. E aí nós chegamos na última parte desse texto, dos versículos 22 até o versículo 35. Então nós vamos ver que Gideão conseguiu piorar aquilo que já estava ruim. Se é que isso é possível, Luciana. Gideão conseguiu piorar. Olha o verso 22. Os israelitas disseram: Gideão, nós queremos que você seja o nosso rei e que o seu filho seja o seu sucessor e os seus descendentes também reinem sobre nós. Agora, olha aí o verso 23, a resposta de Gideão. E eu queria que tivesse parado por aqui. E o que é que diz aí o versículo 23, por favor, Diabo? Não reinarei sobre vocês, respondeu Gideão, nem o meu filho reinará sobre vocês. O Senhor reinará sobre vocês. Olha, se tivesse parado por aqui, se fosse só esse versículo 23, nós diríamos que Gideão tinha acertado no alvo. Ele disse: não sou eu que vai reinar sobre vocês. Vocês já têm um rei, e o rei de vocês é o próprio Deus. Naquele momento na história, meus irmãos, Israel vivia o que nós chamamos de uma teocracia, ou seja, Deus era o rei deles. Eles não precisavam de reis humanos, eles já tinham um rei. Afinal de contas, nós também temos. Deus é o nosso rei. Ele era o rei, Deus era o rei deles. Mas Gideão disse: não coloque esse peso sobre meus ombros, não. Deus vai ser o rei de vocês. Deus reinará sobre vocês. E eu queria que tivesse parado aqui, Diácono Deison. Estava tão bonito, estava tão bacana a lição. Eu queria que tivesse parado por aqui. Mas olha aí na sua Bíblia, versículo 24. Não podia ter dado uma câimbra na boca dele, para ele não falar mais bobagem, Bonete? Com certeza. Aí Gideão disse: não, rei de vocês não. Mas faz o seguinte: pegue cada um de vocês um brinco de ouro de vocês, uma argola de ouro, e coloca dentro de uma bolsa aí, coloca dentro de um pano aí, e dá uma oferta para mim pela vitória. E ele conseguiu juntar naquele momento, irmã Adelaide e irmã Dorinha, 20,5 kg de ouro. Caramba, é ouro com força. É ouro demais, meus irmãos. É ouro até dizer chega. Só que há um detalhe aqui. Gideão disse que não seria o rei deles, não foi isso? Só que há uma contradição aqui, meus irmãos. Duas classes recebiam os despojos da guerra. A primeira classe eram os guerreiros, os soldados. A segunda classe, ou a segunda pessoa que receberia uma parte desses despojos de guerra era, sabe quem? O rei. Ou seja, Gideão está dizendo que não queria ser o rei deles, mas está querendo receber os despojos que só eram devidos ao próprio rei. Olha a contradição de Gideão, Luciana. Diz uma coisa e faz outra. Vocês conhecem alguém assim? Que tem uma ortodoxia, que tem uma palavra muito bonita, mas a sua ortopraxia, ou seja, a sua prática é totalmente contrária. Vocês acham que parou por aí? Tem mais um pouquinho. Gideão pegou todo aquele ouro e fez com aquele ouro e outros objetos. Ele fez um manto sacerdotal e levou para a sua cidade, a cidade de Ofra.
há um outro problema aqui, meus irmãos. Primeiro, o texto vai dizer que aquilo ali virou um motivo de prostituição para o povo de Deus. Eles passaram a idolatrar aquele manto sacerdotal. Segundo problema, quem é que poderia usar o manto sacerdotal? O sumo sacerdote. Só que o povo já tinha um sumo sacerdote. E esse sumo sacerdote era da tribo dos levitas. Eles já tinham um sumo sacerdote. Sabe o que é que Gideão está fazendo aqui, Ivonete, Lusa? Está puxando, está querendo criar uma religião nova só para ele, aonde ele é o próprio sumo sacerdote. Ele já se fez de rei, recebendo os despojos, e agora está querendo criar uma nova religião para ele, aonde ele próprio era o sumo sacerdote. Sabe para quem ele queria todas as atenções, todos os holofotes, Cícera? Para ele próprio. Ele não queria dividir a glória com Deus, ele queria toda a glória para ele. Eita, mas tem gente desse jeito, meus irmãos. Tem gente que se acha, como dizem por aí, a última Coca-Cola do deserto, que fazem questão de chamar atenção para si próprios, acima de tudo e de todos. É aquele ditado que dizem por aí: falem bem ou falem mal, mas falem de mim. Ele quer estar em evidência de todo jeito. Vocês acham que isso pode piorar? Piorou mais um pouquinho ainda. E com isso o Gideão praticamente fechou a tampa da sua insensatez. Gideão teve 70 filhos. Olha, Vitor, recebe em nome de Jesus quando tu se casar. Davidson José, toma para tu. 69 irmãozinhos para Ayla. Olha que bênção. Olha, Diácono Marinho, 70 filhos, e todos esses 70 filhos gerados por ele próprio, com muitas mulheres. E sabe quem é que tinha, meus irmãos e minhas irmãs, essa quantidade absurda de mulheres? Os reis. Porque quando eles iam fazendo acordos políticos para estar em paz com os outros reinos, eles iam juntando mulheres no seu harém. Mas deixa eu lembrar um detalhezinho a vocês. Deus disse que o homem deveria ter quantas esposas? Só duas. Não, é só uma, meu menino. Não, só eu mesmo, diabo. Ah, é pro diabo, eu não entendi. Só eu. Só uma. Se isso não fosse o suficiente, 70 esposas que aquele homem teve, Elisama. E esse homem ainda arrumou uma concubina na cidade de Siquém. Tá, cara. E ainda teve, Luiziane, um filho com essa concubina. E a esse filho, ele deu o nome de Abimeleque. E sabe um detalhezinho sobre esse nome, meus irmãos, minhas irmãs? Sabe o que significa Abimeleque? Meu pai é rei. Como assim, Cícera? Se Gideão disse que não queria ser o rei, mas ele tem um filho, não. Esse foi o 71º. Ele bota o nome do filho dele. O meu pai é rei. Olha que contradição de Gideão. Aquele homem que disse que não queria ser rei, recebeu os despojos de guerra como um rei. Aquele homem que disse que não queria ser rei, tem muitos filhos como os reis tinham. Aquele homem que disse que não queria ser rei, ele funda uma própria religião para ele. E tem mais um detalhe, meus irmãos. Esse número 70, de 70 filhos, diz algo muito relevante para você e para mim. Vocês lembram quantas pessoas saíram, ou melhor, entraram no Egito na época que José era vivo? 70, diácono. Em outras palavras, sabe o que Gideão está querendo fazer? Criar um povo novo, só para ele, aonde ele era o rei, aonde ele era o sumo sacerdote e aonde ele tinha todo o poder e toda a autoridade sobre aquele povo. Essa foi a tampa, o cúmulo
do absurdo, da insensatez de Gideão. Mas diz a Bíblia, meus irmãos, que antes que Gideão morresse, Deus, preste atenção nesse detalhe, Deus concedeu ainda 40 anos de paz aos israelitas. Por causa de Gideão? Absolutamente. Foi Deus quem deu para eles essa paz. Foi Deus quem concedeu para eles essa paz. Mas veja aí, Daniel, por favor, do versículo 32 até o versículo 35, para nós finalizarmos a leitura desse texto. Gideão, filho de Joás, morreu em idade avançada e foi sepultado nos túmulos de seu pai, Joás, em Ofra dos Abiasitas. Logo depois que Gideão morreu, os israelitas voltaram a prostituir-se com os Baalins, cultuando-os, ergueram ao Berique como seu Deus e não se lembraram do Senhor, do seu Deus, que os tinha livrado das mãos dos seus inimigos em redor. Também não foram bondosos com a família de Jerubaal, isto é, Gideão, reconhecendo todo o bem que ele tinha feito por Israel. Depois que Gideão morreu, depois que Deus havia concedido 40 anos de paz aos israelitas, após a morte dele, meus irmãos, mais uma vez, eles fizeram aquilo que Deus reprova e passaram a adorar os Baalins, a Aserá e principalmente voltaram a adorar a Baal. Essa tem sido a temática, meus irmãos, desse livro dos Juízes. Deus levanta um libertador, ele liberta o povo dele, o povo de Deus, e quando esse libertador morre, o povo faz pior do que havia feito no passado. E aí Deus disciplina o seu povo, e mais uma vez Deus levanta um libertador, e fica nesse ciclo vicioso, de forma negativa. Mas eu quero finalizar a mensagem dessa noite dizendo que a história não para por aqui, meus irmãos. Gideão foi um libertador, como nós vimos domingo passado e hoje, cheio de falhas. Um homem inseguro, um homem insensato, que não exerceu corretamente a sua autoridade de líder, que perseguiu os seus pares, que praticou vingança própria e não a justiça de Deus, que quis puxar a glória de Deus para ele, vivendo como um próprio rei, quando Israel já tinha um rei. Mas eu queria lembrar para você nessa noite, que acima de Gideão, nós temos um libertador que não foi inseguro, que não foi insensato, que não praticou vingança própria, que foi Jesus Cristo. Ele nos libertou dos nossos piores inimigos, Ele nos livrou do pecado, Ele nos livrou do mundo, Ele nos livrou da carne, e Ele nos livrou de Satanás, e Ele derrotou todos eles naquela cruz do Calvário. E o único sangue derramado naquele momento foi o sangue do Cordeiro de Deus, o Cordeiro Santo de Deus. Não precisou que se fosse levantada uma espada sequer. Jesus cumpriu a missão que lhe fora dada pelo Pai. E ao contrário de Gideão e de todos os outros libertadores, Jesus, enquanto homem encarnado, Deus encarnado, ele viveu para o louvor da glória de Deus. E mesmo no seu último instante de vida, preso naquele madeiro, com suas mãos e pés pregados naquela cruz, com a sua cabeça minando sangue por causa daquela coroa de espinhos, mesmo tendo uma espada perfurando as suas costelas, ele não blasfemou, ele não reclamou, ele não murmurou, mas tão somente ele disse: está consumado. E ele cumpriu a missão integralmente. E o resultado, meus irmãos, minhas irmãs, dessa batalha, pode até chamar Diego já, por favor, com as meninas também. E o resultado dessa vitória de Cristo Jesus naquela cruz do Calvário é que hoje, eu e você, estamos livres, libertos
das amarras do pecado. A consequência do pecado já não nos atinge mais. Sabe por quê? Porque Jesus Cristo mesmo falou que, por causa do sacrifício dele, e porque nós cremos, entregamos a nossa vida a ele, e reconhecemos a Jesus como sendo o único e suficiente Senhor e Salvador das nossas vidas, agora, ainda que estejamos mortos, viveremos por toda a eternidade. Glória a Deus. Porque com o sacrifício de Cristo nós ganhamos acesso à vida eterna, meus irmãos. E essa vida eterna ninguém pode roubá-la de nós. Ninguém pode tirar de nós. Porque o sacrifício de Cristo Jesus foi perfeito e definitivo. E agora, eu e você podemos nos achegar na presença de Deus, adorarmos, exaltarmos, engrandecermos o nome dele, sem medo, sem preocupação de estarmos na presença do nosso Pai Santo e poderoso. Amém, meus irmãos? Amém. Vamos ficar de pé. Nesse momento, nessa noite, em que os elementos da Santa Ceia